Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, sejam aqui bem-vindos ao nosso canal do YouTube, que como você sabe é passar para vocês dicas do INSS de uma forma simples e descomplicada. E eu vou apresentar para vocês hoje uma série, o nome da série será Saiba Tudo, onde eu vou pegar cada tipo de benefício e vou explorar eles ao máximo. A mesma aula que eu dou para os alunos nas palestras, para os meus colegas advogados, eu vou passar para vocês, porém de uma forma super simples. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre a aposentadoria por invalidez. Então eu vou pegar tudo aquilo que é importante sobre a invalidez e eu vou passar aqui para vocês, tá bom? E a primeira coisa que eu tenho que falar é que ela mudou de nome. Antes era aposentadoria por invalidez e hoje é aposentadoria por incapacidade temporária. Isso foi a primeira coisa que mudou após a reforma da Previdência que ocorreu do dia 13 de novembro de 2019 para cá. E por que mudou de nome, Anderson? Porque o que dá direito ao benefício não é a doença. O que dá direito ao benefício é a incapacidade em decorrência da doença. Outra coisa que é importante que vocês saibam é a carência. Carência são aquelas contribuições que você tem que fazer para o INSS para que após você tenha direito. É igual a questão do carro. O carro, você para poder ter direito ao seguro do carro, primeiro você tem que colocar o carro no seguro e se acontecer alguma coisa, você vai ter direito ao seguro do carro, vai ter direito à indenização. O INSS funciona da mesma maneira. Não adianta você ter a doença, ter a incapacidade e depois você pagar. Não funciona assim. Então isso é carência. Primeiro você tem que pagar o INSS, está aí contribuindo para o INSS, que no caso da invalidez é no mínimo 12 meses. Após 12 meses de contribuição, se você vier ficar inválido, aí sim você vai ter direito à invalidez. Ah, mas tem exceção. Qual é a exceção? Quando acontece o acidente do trabalho. Nesses casos não há que se falar de carência, ou seja, você estava trabalhando ali, aconteceu o acidente, você tem direito à invalidez. E também tem algumas doenças, por exemplo, como a cardiopatia grave, são doenças, por exemplo, que exclui da carência, ou seja, você não precisa pagar os 12 meses. Então, fique atento a isso, porque isso é muito importante e caso o INSS venha negar, você já sabe que tem direito. Outra coisa importante é quando se fala da progressão ou do agravamento da doença. Você pode sim entrar para o sistema, ou seja, passar a recolher as suas contribuições estando doente. Isso não é problema. O que não pode acontecer é você estava doente, contribui e aí vai pedir o benefício. Foi o exemplo do seguro do carro que eu falei. Isso não pode acontecer. Mas se você entrou para o sistema, ou seja, começou a pagar suas contribuições estando doente e passou-se o tempo, essa doença ela foi agravada, teve uma progressão, aí o benefício de invalidez é devido, tá? Então não tem problema você ter começado a recolher as suas contribuições estando doente. Isso não é o problema. O problema, o que você vai ter direito vai ser se essa doença que você entrou para o sistema, ela se agravou ou teve uma progressão. Nesse caso, você vai ter direito. Outra coisa também muito importante é com relação ao valor do benefício. Olha só, até 13 de novembro de 2019, lá antes da reforma da Previdência, esse valor era de 100% do valor de benefício. Era feito o cálculo da vida contributiva do segurado e 100% daquele valor ali era o valor da invalidez. Com a reforma da Previdência, isso mudou e mudou muito, reduziu bastante o valor. Agora é 60%, começa com 60%. Aquele trabalhador que tem até 20 anos de contribuição, ele começa com 60%. A cada ano que passar de 20 anos, ele vai aumentar 2%. Imagina, por exemplo, um trabalhador que tinha 21 anos de contribuição. Ele começa com 60%, né? Porque ele tem mais de 20 anos e por ele ter um ano a mais, que no caso é 21, ele vai ter 62% desse salário de contribuição. Então aqui já começa, você vê que comparado lá com a reforma da Previdência, caiu quase 40%. A diferença ela é muito grande. Agora tem uma exceção.
A exceção é se for acidente do trabalho ou se for uma doença ocupacional, ou seja, aquela doença que o trabalhador adquiriu lá na empresa, e nesses casos ela é 100%. E também no caso de acidente, também é 100%. Então, esse critério que eu passei aqui para vocês de 60% não vale. Então, isso é importante passar para vocês, porque imagine o seguinte, um jovem trabalhador, ele tem, por exemplo, 10 anos de trabalho, 5 anos de trabalho, 15 anos de trabalho, ele vai começar com 60% de benefício. Realmente, assim, é uma diferença bem chocante, mas infelizmente isso aconteceu por conta da reforma da Previdência. E uma coisa muito importante também que envolve a invalidez é o adicional de 25%. É o adicional para aquelas pessoas que, além delas estarem inválidas, ela precisa de um acompanhante, ela precisa de alguém que cuide dela. Isso costuma acontecer com aquelas pessoas que estão acamadas, aquelas pessoas que precisam de ajuda para poder trocar fralda geriátrica e coisas do tipo. Nesses casos, a lei permite que essa pessoa, esse segurado, tenha um acréscimo de 25% no valor do seu benefício. Se o benefício dele, por exemplo, é R$2.000, ele vai ganhar 25% em cima desse valor. E aqui no canal eu vou deixar aqui o link para vocês, eu tenho um vídeo onde eu falo justamente sobre esse adicional de 25% no caso de invalidez. É muito importante que vocês tenham laudos e exames médicos que comprovem essa necessidade de terceiros para que você venha conseguir esse adicional lá no INSS. E você já ouviu falar da parcela de recuperação? A parcela de recuperação é para aquelas pessoas que estavam aposentadas por invalidez por mais de 5 anos e o INSS chama ela no pente fino e fala, olha, você agora está apta para o trabalho. Nesses casos, o que o INSS faz? Ele paga a parcela de recuperação, que são 18 meses de pagamento. Funciona da seguinte maneira, os 6 primeiros meses o INSS paga o valor integral que estava pagando, depois mais 6 meses paga 50% do valor que estava pagando e depois mais 6 meses 25%. Ele vai reduzindo de forma escalonada o valor da invalidez. Isso por quê? Porque o INSS entende que esse segurado não está mais inválido, que esse segurado ele pode voltar ao mercado de trabalho. E se isso aconteceu com você, e se você não está apto para o trabalho, você precisa procurar um advogado que seja especialista em direito previdenciário para que ele venha a buscar o restabelecimento desse benefício para você. E Anderson, mas me responde uma coisa. Eu ouvi dizer na lei que tem alguma coisa lá que se eu tiver mais de 5 anos, que o INSS não pode me chamar? Olha só, isso é um pouco de mito. O que eu posso garantir para vocês que está na lei é o seguinte, se você tem 55 anos de idade e tem mais de 15 anos de auxílio-doença ou 15 anos de invalidez, ou se você tem 60 anos de idade, o INSS, independente do tempo que você ficou em benefício, o INSS não pode te chamar para perícia. Inclusive, pode até ser que o advogado, se assim ele entender que seja necessário, que seja o correto, porque isso varia de cada colega, de cada advogado, mas ele poderia até entrar com um mandado de segurança para que o benefício fosse concedido de forma imediata, porque nesses casos que eu falei agora, o INSS não pode estar proibido de suspender o benefício, porque tem esse critério da idade, 55 e 60, e também tem o critério do tempo que essa pessoa ficou em benefício. Se esse for o seu caso, saiba que o INSS ele não pode suspender o seu benefício. E uma coisa importante também, que envolve, né, os benefícios por incapacidade, o benefício por incapacidade que eu estou falando para vocês aqui é a invalidez, o auxílio-doença e o auxílio-acidente. Todos esses três eu irei falar aqui na nossa série. Existe um princípio, isso aqui é por direito que a gente usa lá para os colegas, né, na hora de a gente dar aula para eles, é quando se fala da fungibilidade dos benefícios por incapacidade. Não se assuste porque é simples. Isso funciona da seguinte maneira, se por algum motivo o advogado lá ele pedir um auxílio-doença, mas na verdade o perito da Justiça Federal verificar que seria um caso de invalidez, o juiz, na sentença, ele pode conceder invalidez.
E a mesma forma acontece de forma inversa. Se o advogado pedir a invalidez, mas se o perito constatar que era caso de auxílio-doença, o juiz na sentença ele pode dar auxílio-doença, mesmo que o advogado tenha pedido outra coisa. Isso porque nesses casos que envolvem invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente, estamos falando de benefício por incapacidade. Então, por isso que envolve esse princípio do direito. Pessoal, então, conforme vocês viram aqui, esse é o primeiro vídeo da nossa série Saiba Tudo. Quando eu falo Saiba Tudo, pode ter certeza que eu não estou querendo ensinar tudo para vocês, porque nós aprendemos todos os dias, mas é procurar passar para vocês o máximo, né, de informações que envolve cada tipo de benefício. Então, se você gostou, não deixe de curtir, não esqueça de se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo da nossa série Saiba Tudo, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!